de fazer parte dessa igreja. Essa igreja é uma igreja que vive um evangelho sadio, é uma igreja que vive o cristianismo alegre, é uma igreja que transborda amor. Aí você fala assim, mas eu não sou desse jeito. Procura ser. Procura ser desse jeito, procura esbanjar simpatia, procura ser bonito, procura ser agradável, procura ser uma pessoa normal, não ser um ET que vive num mundo totalmente diferente desse que nós vivemos hoje. Essa igreja é uma igreja da comunidade, uma igreja alegre, e que a nossa comunidade respeita, que a nossa comunidade vem, participa e transforma a maneira, o jeito de ser. A palavra de Deus fala, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Nós temos que estar no espírito para corrigir os nossos irmãos em espírito. E nós precisamos ser espirituais para sabermos corrigir os nossos irmãos. E nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos também tentados e fazer a mesma coisa. Por isso que eu sempre digo, você que está em pé, cuidado para que não caia, diz a palavra de Deus. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo, se engana-se a si mesmo.
Então, não vamos pensar ser alguma coisa, porque nós não somos. Se Paulo não foi, se Jesus Cristo disse, se Paulo disse que ele não era, quanto mais a gente, né, um apóstolo daquele. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra que nós amamos, a palavra que nós vivemos e morremos por ela, que nós não abrimos mão, essa igreja, ela não abre mão dessa palavra. Essa igreja força os irmãos a viver essa palavra. Essa igreja prega a palavra, essa igreja, ela dá a palavra para as pessoas que não têm. Se você não tem, procura a gente, nós queremos que você tenha uma Bíblia, que você saia daqui nessa noite com a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus. João 15, verso de 1 a 6. Nós estaremos lendo a Bíblia, e dessa vez vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, em reverência, né, à palavra do Senhor que vai ser lida nessa noite. Não que você esteja sentado, você não vai ficar lendo reverentemente. É porque o sermão hoje é de 2 horas, então para você descansar um pouco, não ficar aí com problema no seu quadril. Diz assim a palavra de Deus, que eu não vou embora, já estou brincando, o sermão hoje é rápido, hoje é dia de festa. Diz a palavra de Deus no capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Preste atenção nisso. E todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus falando aos seus discípulos naquele dia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus. E o fruto que nós vamos ganhar, e os ramos que somos nós. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, Jesus Cristo, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o acompanham e lançam no fogo e o queimam. Feche seus olhos, vamos falar com nosso Deus. Pai, essa noite a tua palavra nos mostra tantas figuras, e nós queremos decifrar essas figuras, e nós queremos aprender com elas. Abençoe a palavra que vai ser falada agora, nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus amados, nós estamos diante de um quadro de despedida. Jesus estava se despedindo do seu povo. Jesus estava se despedindo dos seus frutos, daqueles os quais ele havia trabalhado por 3 anos e conquistado. Jesus estava aqui nesse momento dizendo aos discípulos: até breve. Porque Jesus, ele não disse adeus, porque hoje ele ainda está no meio de nós, ele ressuscitou, está à direita de Deus, o Espírito Santo, que é Jesus, está conosco. Jesus estava naquele momento usando um exemplo muito fácil para que aquelas pessoas que estavam ali, que eram praticamente todos agricultores, que viviam da roça, como diz o goiano, que viviam da labuta, de malhar a terra, que nós conhecemos muito bem, pelo menos a maioria dos irmãos que estão aqui sabe o que é malhar uma terra, sabe o que é a terra, sabe o poder que tem uma terra. Jesus, ele dá o exemplo de que ele é a videira, mas ele não disse que ele é a videira qualquer, ou a videira que o povo de Israel estava acostumado de ver em cada casa, em cada fazenda. Porque todo lugar onde você ia
na Palestina, na época de Jesus, tinha que ter uma videira como essa. Era uma tradição para os judeus eles terem isso como alimento, como sombra para descanso e como alegria, porque a videira, ela tem um sinônimo de alegria, porque é da videira que vem o fruto é chamado uva, e as uvas são malhadas, e assim vem o vinho, e o vinho traz muita alegria ao nosso coração, à nossa vida. O vinho é um sinônimo de alegria. Então Jesus, ele estava nesse contexto, e o que ele queria ensinar para os discípulos é o que vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos a videira, esse pau branco aqui. Aqui nós temos as folhas, aqui nós temos os ramos, e aqui nós temos os frutos. Então Jesus estava querendo passar a mensagem para os apóstolos, dizendo a eles que eles precisavam dar frutos. E nós, ao vermos a nossa vida, chegamos à conclusão que os apóstolos, que os discípulos de Jesus, que estavam ali naquele momento, eles fizeram o que eles precisavam fazer, e eles deram conta do recado que Deus, que Jesus havia determinado para que eles assim o fizessem. Meus irmãos, a história mudou. No Velho Testamento, quem era a videira era para ser o povo de Deus, o povo chamado da escravidão para a liberdade, o povo que saiu com Moisés, Adão e Eva, Noé e seus filhos, e tantos outros, José e os seus filhos, e tantos outros mártires e tantas outras pessoas. No Velho Testamento, quem era a videira era o povo escolhido de Deus, os judeus. Esse era o povo de Deus. Mas só que não foi Deus que falhou, só que não foi o plano de Deus que falhou, mas sim os homens falharam. E aí, como o plano de Deus é um plano perfeito, Ele manda uma videira perfeita, a videira verdadeira que é Jesus Cristo. Como o plano de Deus é perfeito, Ele manda o Salvador para salvar os ramos que estavam perdidos. Como Deus é perfeito, Ele manda o Salvador para que os ramos que estavam perdidos produzem frutos de pessoas que estão perdidas e que precisam chegar à salvação. Essa igreja está completando o seu 2º ano. E como desafio desse ano, nós estamos lançando esse projeto Videira, o projeto onde nós vamos dobrar talvez a capacidade da nossa igreja. E nós não estamos preocupados com o espaço, porque se precisar ano que vem fazer 2 cultos, nós já pensamos nisso. Nós queremos sim resgatar pessoas, vidas para Jesus. Deus está dando oportunidade. Ele quer frutos e não folhas. Deus, Ele quer vida, ação e não palavras. Hoje o Evangelho, as pessoas estão vivendo o Evangelho de palavras, mas não de ação, não de vida. Hoje as pessoas estão produzindo folhas, mas não estão produzindo frutos. E as folhas secam, e as folhas caem, mas o fruto não. Esse sim, ele serve como alimento, ele dá alegria, ele dá gozo para o dono da vinha, para Deus, para a videira, que é Jesus Cristo. Meus amados, nesse texto aqui nós encontramos 3 tipos de frutos, 3 tipos de ramos. E eu gostaria de falar desses 3 tipos de ramos. E eu gostaria que você prestasse atenção, que talvez você se enquadre em um deles. E nos 2 primeiros que eu falar, eu gostaria que você nessa noite saísse desse e passasse para o 3º, do qual nós vamos também falar. Quem sabe você está sendo um ramo que não produz. Já está aqui nessa igreja no 2º aniversário e nunca trouxe uma vida aos pés de Jesus, nunca trouxe uma alma aos pés de Jesus, nunca teve experiência de ver uma pessoa se convertendo, nunca discipulou uma pessoa. Então você é um fruto que não produz, você é um ramo que não produz, desculpa. Há 2 razões, porque talvez você, eu, não produzimos frutos.
E eu gostaria de falar para vocês a primeira delas. Então, estou falando aqui dos frutos, dos ramos que não produz. E há duas razões por que esses ramos não produzem. A primeira delas é a seguinte: porque não são interessados em produzir. Não tem interesse de produzir. Olha, para que produzir? Para que ter trabalho? Eu já tive um trabalho de ir à igreja. Eu já tive o trabalho de escutar a palavra. Eu já tive o trabalho de aguentar talvez por 1 hora o pastor pregando. Eu já tive a palavra de encontrar com várias pessoas no ambiente do qual eu não conhecia. Eu só tenho o trabalho de já participar dessa igreja agora todos os domingos. E ainda preciso fazer mais alguma coisa, pastor? Precisamos sim fazer. Precisamos fazer muito. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos parar de nos alimentar e de não distribuir o que nós estamos comendo. Quantas pessoas todos os domingos se alimentam, mas durante a semana ficam com as bocas fechadas? Isso, meu amado, quer dizer que você não tem interesse em produção. Você não quer que a videira seja a videira verdadeira, mas você quer que a videira seja uma videira mentirosa. Porque diz a palavra de Deus que a videira é verdadeira, que os ramos pertencem à videira, e que se você estiver na videira, se você estiver colado nela, você irá produzir muitos frutos. E por que nós não produzimos frutos? Porque nós não temos interesse em produzir frutos. Mas só que tem um problema aí. Nós fomos criados para dar frutos. Um ramo desse não pode viver sem dar frutos. Um ramo desses com as folhas não pode viver sem dar fruto, porque senão a folha vai secar, vai cair, e o ramo vai secar, vai morrer. Nós fomos criados e fomos salvos para dar frutos. Nós precisamos dar frutos. E eu tenho uma palavra, infelizmente uma palavra triste, uma afirmação que encontramos na parábola da figueira, lá em Lucas 13. Abra sua Bíblia em Lucas 13. Abra sua Bíblia e nós vamos ver qual é essa palavra triste, pastor, que nós temos. Diz assim, então Jesus, Lucas 13, versículo 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Jesus, não é o pastor. Certo homem tinha uma figueira. Depois você vai entender porque eu estou falando figueira agora. Plantada na sua vinha. Certo, uma figueira plantada na vinha. E vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos, grava aí 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela não ocupe inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Essa minha versão aqui é uma versão que não é muito boa, porque na outra versão, quando ela em casa, mandará arrancá-la. Não sei se você tem essa versão aí, porque no Ocidente é costume cortar, e é por isso talvez que essa palavra está traduzida, porque essa Bíblia ela veio para o Ocidente. Mas no Oriente, Jesus ele não falou, examinando essa palavra no grego e no hebraico, Jesus estava dizendo assim, arranca. Deus está dizendo, arranca do solo, porque se corta, fica a raiz. Essa figueira que você está vendo aqui, estava plantada numa vinha. Por que ela estava plantada numa vinha? Porque era de costume do povo daquela época ter uma vinha e ter algumas figueiras. Para quê? Para que as barreiras pudessem subir. E através, enrolando as folhas na figueira, elas aí iam ficar bonitas e iam dar frutos. Mas uma outra cultura que existe aqui com o povo palestino naquela época, é que o texto fala que havia 3 anos que aquela figueira não produzia fruto. Por que ele cita esses 3 anos? Porque para a cultura hebraica, quando você planta qualquer planta que dá fruto, e ela em 3 anos ela não produzir, ela é automaticamente arrancada, ou então, onde quer que ela esteja, o seu dono, o lavrador, ele não vai lá procurando
ele sabe que não tem, porque já se perdeu. Meus amados, há quantos anos nós estamos dentro da igreja sem dar frutos? A palavra de Deus ela é maravilhosa, porque Jesus ele chega para Deus e fala assim: olha, deixa mais um ano, deixa eu completar 4 anos, eu vou regar, eu vou botar estrume, eu vou dar a lição, eu vou dar o estudo, eu vou suprir as necessidades, eu vou mostrar que eu sou e que eu morri por ele. E aí quem sabe ele vai dar um fruto, quem sabe ele vai se interessar. O Evangelho é formidável, é maravilhoso, porque ele sempre está dando chance para nós. Mas se nós não produzirmos frutos, diz a palavra de Deus que a figueira ia ser arrancada, porque ela estava sendo inútil e estava prejudicando a videira, que era Jesus Cristo. Por que prejudica Jesus? Porque o ramo que não dá fruto, ele dá mau testemunho. Você não está dando fruto porque alguma coisa errada está acontecendo com ele. Você não está empolgando com a obra de Jesus, é porque alguma coisa errada está faltando nele. Então, esse é o primeiro motivo porque nós, às vezes, não damos fruto. Segundo motivo, porque não estão ligados no videiro. Você sabia que você talvez não esteja dando fruto porque você não está ligado na videira? É por isso que o seu ramo, você é um ramo isolado. É um ramo que veio temporariamente na videira. Você se convenceu que Jesus é bom para você, mas você não se converteu a Jesus. E é por isso que você não produz fruto. Você não vê o amor da sua esposa, alguma coisa que você está necessitado, você vem para a igreja. Ainda bem que você vem para a igreja, imagine se você fosse para outro lugar. Aí você recebe a bênção de Deus, e aí você sai, desaparece, volta daqui a 3 semanas, 4 semanas, fica 2 meses fora, tira férias, e aí você não fica ligado na videira, e aí você passa anos, entra anos, sai anos, você continua sem dar frutos. Meus amados, a palavra de Deus fala que nós vamos chegar diante de Deus, e Deus vai falar assim para nós: cadê os frutos? Mostra aí. Se nós não ganhamos ninguém para Jesus, que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Que empolgação cristã é essa? Não existe, não é concebível um crente, um cristão que se diz ser crente e não ganhar uma pessoa para Jesus, e não viver e dar frutos. Na Bíblia, na palavra de Deus, na mente de Deus, na mente de Jesus, isso é impossível. Ele acredita que todo aquele que está nele, permanece nele, dá fruto. Que tipo de ramo estamos sendo, meus amados? Que tipo de pessoas estamos sendo? Contra esse tipo de comportamento também, eu tenho uma triste afirmação, que está lá em Mateus 7, 20, 23. Alguém abre e lê para mim, por favor. Mateus 7, 20, 23. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dizem ser ramos, mas que não estavam produzindo frutos. Jesus, com todo o amor, porque ele esperou 3 anos, esperou 4 anos, esperou 10 anos, e você, ou talvez eu, não trouxe fruto nenhum, não temos nada a apresentar para ele. Então ele direi assim explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que pratica tal ou tais iniquidades. Sabe por quê, meu amado? Porque a gente escuta de Jesus e sabe que Jesus é bom para nós, mas nós não conseguimos passar isso para a pessoa que está precisando. Nós passamos as nossas tradições, nós passamos aquilo que as religiões elas colocam na nossa vida, certo? Aquelas coisas que nós já sabemos. Mas o amor de Jesus, da bondade de Jesus, da justiça de Jesus, isso nós não fazemos. Que tipo de ramos
nós estamos sendo, meus amados. Mas também tem outro tipo de ramo aqui. Os que produzem algo sem disciplina. Melhorou. Eu estou nessa aí, pastor. Eu estou produzindo, mas sem disciplina. Não existe isso também. Para mim, ele tem o mesmo problema daquele que não produz nada. Aquele ramo que produz fruto sem disciplina, ele é um ramo com o mesmo problema daquele daquele ramo que não produz nada. Por quê? Eu acho que ele é até pior. Porque ele sabe que ele tem que produzir o fruto. Ele sabe, ele ama as pessoas, ele conhece as pessoas, ele tem amor pelas almas perdidas, ele leva as pessoas à igreja, ele convida as pessoas à igreja, mas na hora dele passar o nutriente, na hora dele fazer o fruto amadurecer, ele não tem nada para passar. Porque não aprendeu a disciplina de Deus. Porque ele é uma pessoa ativista, ele vai e leva a gente para a igreja, e ele vai e convida a gente para a igreja, ele vai, faz um monte de coisa, trabalha na igreja, ele é aquele crente ativista. Mas, se você conhece e pergunta para ele assim, qual é o versículo mais importante da Bíblia? Ele vai falar assim, eu não sei, pastor. A gente pede para ele assim, fala para mim, João 3,16. Ele fala assim, onde está isso? Onde é João? O que o senhor está falando, pastor? Para fazer um teste aqui, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas e dê frutos. E dê frutos. Então esse ramo que produz sem disciplina, ele não sabe o que tem a palavra de Deus. Então sabe o que ele faz? Ele passa as suas próprias experiências. Ele fala do que é dele. Como é gostoso quando nós vemos uma pessoa defender o seu ponto usando a palavra de Deus. Nós estávamos num acampamento de homens esse final de semana. E como é gostoso ver os homens falando, abrindo a palavra de Deus, falando, olha aqui Provérbios fala isso. Aqui Mateus fala isso. Aqui em Atos fala isso, a palavra de Deus lá em Efésios fala isso, mas também alguns falam das suas próprias experiências. Contagiam, são ideias boas, mas que não tem alimento para dar frutos. Esse fruto não consegue ter compromisso com Deus. Esse fruto produzido por esse ramo não consegue ter compromisso com Deus, não tem disciplina com Deus. Ele segue Jesus, Deus, do jeito que ele acha que ele tem que viver, porque o ramo que produziu não tinha disciplina. Então ele passa a ser um indisciplinado também. E aí ele passa a ter problemas e trazer problemas para a igreja, para Jesus. O fruto passa a ser igual ao ramo, sem disciplina, apodrece, amém? E morre, cai no chão e é pisado ou jogado no fogo. É importante, meus amados, produzir frutos com disciplina, com cuidado. As minhas experiências não vão levar ninguém a nada, mas sim as experiências que estão dentro da palavra de Deus. Os meus hábitos não vão levar ninguém a nada. A minha forma de viver não vai levar ninguém a nada, mas sim a forma que Cristo viveu. Isso sim vai mudar a pessoa. Essa sim vai transformar a pessoa. Se eu falo de Cristo, mas como eu vou falar de Cristo se eu não conheço de Cristo? Como que eu vou falar de Cristo se eu não leio a palavra de Deus? Como eu vou falar de Cristo se eu não tenho comunhão com Ele? Como? Não tem jeito. Então eu passo aquilo que eu acho que é certo, que eu leio na Times, que eu leio na Veja, que eu vou ver no Jornal Nacional, que eu vejo nos noticiários, que eu vejo no jornal onde eu entrego, que eu leio a primeira capa, eu passo tudo. Mas eu não passo a palavra que conforta, a palavra da verdade, a palavra da videira verdadeira. E contra essas pessoas, o comportamento delas, desse ramo,
elas estão em Mateus 7, 23, diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, ou que pratica tais iniquidades. Esse ramo, ele produz frutos para ele mesmo, ele está preocupado nele mesmo, ele não quer saber o que vai dar no final. Ele não está preocupado se o fruto vai sair verde, ou se é maduro, ou se ele vai sair fraco e vai cair no chão. Mas, como eu disse a vocês, essa noite é a noite de alegria, de festa. Nós temos outro tipo de ramo, que eu creio que a maioria de vocês estão dentro desse contexto. E se não estão hoje, vão começar a ter. Vão começar a estar. São aqueles que produzem muitos frutos. Muitos. Não, não. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui dentro da igreja, elas estão preocupadas em produzir muitos frutos. Eu tenho certeza que você já trouxe para cá várias pessoas e já discipulou essas pessoas, e essas pessoas estão vivendo em comunhão com Jesus. Você tem essa certeza do que eu estou falando? Você será que é um deles que eu estou dizendo? Está produzindo fruto, mas com disciplina? Olha o Salmo de número 1. Olha o plano de Deus para a nossa vida. E o plano mudou, mas as coisas continuam. Você ainda pode ser dessa forma. Deraldo está aqui? Deraldo, de cor aí, levanta e diga aí os primeiros 4 versículos desse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto quiser prosperará. Prosperará. Esse era o plano de Deus para nós, que está aqui no Velho Testamento. Deus criou o homem para ser videira. Deus criou o homem para ser uma árvore plantada junto às correntes de água, da qual dá o seu fruto na hora certa e as folhas não caem, e tudo que ele faz, ele prospera. Esse era o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Ser árvore. Mas falharam. O que fazer? Depois que algumas pessoas falharam, parar no tempo, ficar parado e não produzir, nós vamos parar no inferno. O inferno é um lugar onde eu não quero ir, não quero que ninguém vá. O inferno é um lugar onde vai ter ranger de dentes. O inferno é um lugar onde vai arder chamas. O inferno é um lugar onde vai haver fogo e enxofre. O inferno é um lugar onde vai estar o diabo e os seus anjos, e todos aqueles que morreram com Jesus, sem Jesus. Você quer ir para esse lugar? Não. Então o que nós temos que fazer? Dar frutos. Esse é o projeto de Deus. Graças a Deus, como eu disse, há muitas pessoas dentro das igrejas, e dessa não é diferente, que estão estimuladas a darem frutos esse ano, que estão vibrantes para darem fruto esse ano, que não pensam em outra coisa a não ser de pegar uma pessoa do mundo, trazê-la para a igreja e discipulá-la e falar do amor de Deus e convencê-la e convertê-la através do Espírito Santo, que Jesus é a solução para os seus problemas. Há muitas pessoas que estão aqui dessa forma, e há muitos que já trabalharam, que já fizeram os seus frutos. Se nós estamos aqui hoje, foi porque uma igreja se interessou em trazer o Evangelho para o lado de Marim, a primeira igreja batista lá de língua portuguesa em Brisbane, em São Francisco, trazer o pastor Ribamar para vir para cá, uma equipe de missionários para ir trabalhando na vida das pessoas, ensinando a palavra de Deus, e muitas pessoas têm se convertido com isso. Mas quando nós usamos de outros artifícios, queremos passar as nossas experiências ministeriais e não de palavra de Deus, nós caímos no erro e não produzimos frutos. Quantos frutos eu não já perdi? Porque às vezes pensava que eu tinha alguma coisa para passar. Foi duro até aprender
isso, que eu não tenho nada para passar, que as pessoas não podem olhar para mim, que eu não sou Deus, que eu sou um homem falho do mesmo jeito que todos falham, que eu não tenho pecado, que eu sou pior do que vocês. Mas eu também aprendi que a graça de Jesus basta. Eu também aprendi que o amor de Deus é imenso e que Ele nos fez para dar frutos como os outros do passado. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Já estamos terminando. Hebreus 12. Diz assim a palavra de Deus, verso 1 e verso 2. Hebreus 12. Portanto também nós, Hebreus 12, 1 e 2. Visto que temos, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha só, já estão lá no céu. Se eles estão lá no céu, eles já produziram os frutos deles. E não foi fruto qualquer não foi fruto sem disciplina, foi fruto com disciplina. Então essas pessoas já estão lá, torcendo por nós, para que o Júlio dê fruto, para que a Nath dê fruto, para que a Priscila dê fruto, para que o Rubem dê fruto. Eles estão torcendo para nós. Eles querem que o Guido dê fruto. Eles estão lá vibrando com o Guido e com os demais membros dessa igreja. Eles estão olhando para João Lúcio falando: esse ano não passa, João Lúcio vai produzir fruto. Ele está dizendo para Wagner, ele está dizendo para Regina. Eles estão vibrando. Eu acredito que essa torcida está lá com o seu nome e o cartaz, dizendo: vai Bruno, dá fruto, vai Zé Carlos, dá fruto, vai Lília, você está nova do Evangelho, dê fruto, minha filha. Eles estão dizendo isso, estão nos arrodeando, estão conscientes, eles querem que a gente chegue aonde eles estão. Só há um jeito de chegar lá, estando colado, permanecendo na videira que é verdadeira. Olha só, continua aqui, testemunhas, grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está nos proposta, que é o ramo dar o seu fruto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o qual, em troca da sua alegria, lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, e também olhando para aquela torcida, no estádio. Eu quero chegar nesse estádio. Eu quero chegar lá e olhar e falar: gente, eu estou aqui e consegui, graças a Deus. Será que você não quer isso? Será que você quer ficar olhando um ramo para o outro ramo? Ah, um ramo, ou ramo fraco aquele. Sabe o que acontece? Tem muita gente, como ele diz lá, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Mas o que acontece, geralmente, na nossa vida, é que nós passamos a olhar um ramo para o outro ramo. Olha, tanto que aquele ramo é hipócrita, o tanto que aquele ramo é fariseu. Começamos a olhar e dizer os defeitos do outro ramo, e o outro ramo começa a apontar o dedo para nós, e assim, quando nós apontamos um dedo, nós temos 3 dedos apontados para nós, e nós ficamos nessa guerrinha, atirando um no outro, brigando com um no outro. Eu já disse aqui que a igreja de Jesus Cristo hoje é aquela que mete bala nos seus próprios membros, no seu próprio exército. A igreja de Jesus Cristo hoje, ela tem o prazer de deixar os feridos de lado e não cuidar dos feridos e não trazê-los, fica mandando bala no outro, porque estão olhando para o ramo. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que olhar para a videira que é verdadeira. É para isso que nós estamos aqui, é para olhar para Jesus, porque quem olha para pastor está enganado, está se enganando. Quem olha para o irmão que está do lado está se enganando. O diabo já dominou, meu amado, a sua mente. Você precisa olhar para Jesus. Esse sim vai fazer você dar fruto. Esse sim é o autor e consumador da nossa fé. Aquela multidão olhar para Jesus. E você? Tem olhado para Jesus? E você tem se desembaraçado dos pecados que estavam diante de você? Porque correr com o pecado, você não vai a lugar nenhum. Vida cheia de pecado, meu amado, você não vai dar fruto mesmo. E se você der fruto, vai ser um fruto que vai cair no chão e vai ser pisado. Não vem falar que é difícil livrar de pecado, não, que não é difícil não.
Basta você ter Jesus no seu coração e levar seriedade e buscar santidade com Ele, santidade no seu namoro, santidade dentro da sua casa, santidade no seu trabalho, santidade na sua vida cotidiana, santidade em tudo quanto é lugar. Eu tenho que ser santo, como diz o irmão. Quando acabam os cultos na igreja, nós temos ali departamento de esporte, várias mulheres, homens discutindo sobre esporte, nós temos ali várias pessoas discutindo sobre moda, nós temos ali várias pessoas discutindo sobre a guerra, nós temos ali um grupo discutindo sobre os acontecimentos da semana, nós temos ali um grupo falando do Brasil, das coisas maravilhosas do Brasil, um grupo falando das fazendas, das chácaras, das coisas que tem feito, um grupo falando do esquete, um grupo falando de tudo, mas não tem um grupo dentro da igreja falando de Jesus. Nós conversamos tantas porcarias depois que acaba o culto, mas não conversamos do que nós precisamos conversar, que é Jesus Cristo. Não olhamos para a videira, olhamos para o ramo, olhamos para o mundo e para as coisas que o mundo nos oferece. Amados, Jesus está para voltar. E o fruto, e o ramo que não der fruto, esse vai para o fogo. Não sou eu que digo, eu estou aqui alertando vocês da maior verdade que está dentro da palavra de Deus. Nós precisamos produzir frutos, ainda esse ano. Sabe por quê? Porque talvez Deus lá de cima já visitou você e já chegou para Jesus e falou assim: arranca, porque isso não dá fruto mesmo. Deixa para lá. E vai viver com a misericórdia do mundo. Porque o ímpio também tem vitórias, né? Talvez Deus já está no 3º ano com você. Mas aí Jesus hoje chega e fala assim: não, eu vou dar mais uma chance para a Geni. Eu vou dar mais uma chance para o Hélio. Eu vou dar mais uma chance para o pastor Ribamar, para o pastor Eus, para a irmã Mel. Eu vou dar mais uma chance para a Flávia. Vou dar mais uma chance para a Nájila. Eu vou adubar e eu tenho certeza que eles vão dar frutos. Ele vai dar uma chance para você nessa noite. Ele quer que você dê frutos. Como, pastor, eu vou dar frutos? Durante esse mês nós vamos aprender. Não mais hoje. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nós vamos aprender a dar frutos. Eu quero, nessa noite, se a palavra de Deus tocou no seu coração, você está perdidamente perdido. Você não sabia que você era ramo e você não sabia que você precisava dar frutos. E você não sabia que existe uma videira que é verdadeira, que ama você e quer tirar você da vida cruel que você está levando. E essa noite você quer chegar para essa videira e falar assim: Jesus, toma conta da minha vida, Jesus. Eu não tenho nem nada para te oferecer, mas eu sei que o Senhor tem algo para me oferecer. E você dá a mão para Ele, levantando a sua mão e falando assim: Senhor, eu quero ser um ramo que dá fruto. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Deus abençoe aqui na frente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É o Espírito de Deus falando nos nossos corações. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe. Aleluia. Você quer dar? Você está perdido aí, não dá fruto de nada. Você está com seus galhos secos. Eu convido você a sair do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Convido os conselheiros da igreja também que vem para cá. Nós vamos orar. Nós vamos, nessa noite, ter abundância de frutos, ganhos pelos ramos que estão aqui. Essa noite nós vamos ter pessoas que não sabiam que Jesus existia. Vem aqui, meu amigo, levanta sua mão. Você que levantou, vem aqui, sai do seu lugar. Você quer aceitar Jesus hoje? Deixar Jesus cuidar da sua vida? Vem aqui em nome de Jesus. Só Ele pode consertar você. Há 12 anos atrás, Jesus consertou a minha vida. Há 12 anos atrás eu era entregue às drogas.
Eu era entregue a tantas coisas ruins. E Jesus, a videira verdadeira, transformou a minha vida e me fez uma nova pessoa. Se você não quer vir aqui à frente, mas quer ajoelhar, onde você está, pode ajoelhar. E faça essa oração: Senhor, eu quero esse ano dar um fruto do Senhor. Eu quero frutificar, eu não quero mais. Que o Senhor venha na minha videira, no meu ramo, e não veja nada. Faça aí onde você está, de joelho onde você está, e peça a Deus isso. Eu preciso deixar de não produzir mais. Eu preciso deixar de produzir frutos indisciplinados. E eu preciso produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Você pode abaixar aí onde você está. Quero orar por você nessa noite. Esse canto vamos cantar ainda com os nossos olhos abaixo, aí na nossa cabeça abaixo. Peça para Ele renovar você. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós necessitamos do Senhor. Só do Senhor. Nós não necessitamos de mais nada. Nós queremos estar, ó Deus, firmes nessa videira que o Senhor verdadeira. Sonda a nossa vida, Deus, vê o que está de errado, o que não convém, o que não convém. Sonda a nossa vida, Senhor, e vê o que a tristeza, a culpa, talvez, o passado que nos impede de estar perto do Senhor. Sonda a nossa vida, ó Deus, nos faz homens e mulheres dignos do Teu amor, dignos de ser trabalhados por Ti. Acende a chama do Espírito Santo que há em nós, que por um motivo, um pecado, se apagou. Mas nessa noite o Senhor está nos dando a chance de renovar os nossos votos, de fazer uma aliança com o Senhor. Ó Deus, aceita, Senhor, a nossa adoração, que é do fundo da nossa alma, do nosso corpo. Ó Jesus, ouve a nossa oração. Que ninguém aqui seja como aquele semeador que saiu para semear, e que lançou a semente no meio das pedras, veio o sol e secou. Que ninguém seja aquele semeador que lançou as sementes
no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, e o mundo veio e carregou esse momento que nós estamos passando aqui na tua presença. Mas que todos sejam igual às sementes que aquele semeador semeou em terra fértil, em que produziu 1, e 100, e 200, 300. Oh Jesus, ouve a nossa oração nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Eu não se esqueçam. Receber esse papelzinho. Vamos esse papel. Fé que move montanhas. É preciso aprender a crer. É preciso aprender a é preciso aprender a acreditar. É preciso aprender a olhar com os olhos do Pai quando tudo ao meu lado parece desmoronar. Pra mover as montanhas, pra romper meus limites, pra crescer. É preciso ter fé pra mover as montanhas, pra romper meus limites, pra crescer. É preciso ter fé. É preciso ter fé no Filho de Deus, pra quebrar a resistência, na unção da excelência. É preciso ter fé. Quando a força do mal se levanta, eu levanto mais alto a minha canção. Vou crescendo em fé, adorando ao meu Deus. Aleluia. Nada vai abalar minha fé. O inferno não vai me deter, pois eu sei que tudo é possível. Aquele que crê, pra mover as montanhas, pra romper meus limites, pra crescer. É preciso ter fé. Pra mover as montanhas, pra romper meus limites, pra crescer. É preciso ter fé. Aleluia. É preciso ter fé no Filho de Deus, pra quebrar a resistência, na unção da excelência. É preciso crer. É preciso ter fé. Eu creio, sim, eu creio em Deus. Eu creio, sim, eu creio em Deus. Pra mover as montanhas, pra romper meus limites, pra crescer. É preciso ter fé. Pra mover as montanhas, pra romper meus limites, pra crescer. É preciso
Aleluia. Glória a Deus.